Olá, grupo! Estamos aqui mais uma vez para gravar a nossa aula, que dessa vez é sobre fluxograma e layout. Nessa aula, lembre-se que eu sou a professora Alija dos Santos Pereira, sou professora tanto do Instituto Federal como também da UNEB. Vamos trabalhar com esse programa aqui, que é o Google, para podermos fazer o fluxograma. O que é o fluxograma? Nas aulas passadas, nós falamos sobre organograma. Não troquem as gramas, pelo amor de Deus, hein? Falamos sobre organograma, que vai trabalhar a estrutura formal da empresa. Falamos sobre relacionograma, estrutura informal da empresa. Falamos sobre funcionograma, que vai trabalhar as funções da empresa. E hoje nós vamos falar sobre fluxograma, que vai trabalhar os processos da empresa, a sequência e as etapas de um processo dentro da organização. E para fazermos isso, existem vários desenhos para fazermos o fluxograma. Geralmente eu trabalho apenas com a operação, que é a bolinha, o transporte, que é a seta. Essa seta é diferente da seta de conexão entre uma figura e outra. Vamos ver mais à frente. O controle, que é o quadrado, meia-lua é a espera, o arquivo provisório, que é o triângulo para cima, e o arquivo temporário, o arquivo provisório é o triângulo para cima, e o arquivo definitivo, né? Que é o real, vamos dizer assim, o definitivo mesmo, é o triângulo para baixo. O que nós podemos ver? Que todo organograma, assim como as outras gramas que vimos, todo o formulário dessas estruturas organizacionais, presentes nesses processos, deve ter o nome, a data, o cargo de quem fez, o responsável pela elaboração, e se é o atual ou se é o proposto. Qualquer fluxograma, ou qualquer uma dessas ferramentas, elas visam sempre aumentar a produtividade da empresa, diminuir o desperdício e buscar maior eficiência dentro de todos os processos organizacionais. Vamos ver alguns tipos de organograma. A primeira coisa que vocês têm que fazer ao chegar em uma empresa, ao fazer uma consultoria ou fazer um diagnóstico do processo de forma empresarial, é saber se ela tem organograma. Se não tiver, faça. Aí você vai trabalhar a missão, a visão dessa organização e depois você vai analisando o fluxograma, que ele vai te auxiliar muito a fazer o funcionograma da empresa e o QDT. Então, o fluxograma é uma ferramenta essencial para trabalhar paralelamente com as outras gramas, né? Isso aqui é um exemplo de um formulário, de um fluxograma. Ele é chamado de fluxograma vertical, aonde você tem os desenhos aqui, todos prontos, porque é um formulário. Cada desenho tem que estar especificado o que significa, se é atual o proposto, a data que foi feito. Esse aqui é de um livro, certo? Que eu peguei. E aqui, ó, o número de passos que vai ter, contínuos. E todos esses símbolos já devem estar prontos no formulário, que é só a pessoa ir marcando, dizendo o cargo que observou e a descrição de cada fase desse organograma. Observe que você tem que usar sempre o verbo no começo, ó, verbo receber, preencher, transportar. E é bom que esse verbo ele termine em R no final, né? Para dar a intenção de ação. Aqui já é um outro tipo de fluxograma, que é o fluxograma chamado integrado. Veja que os desenhos, a pessoa vai colocando e desenhando, e vai colocando junto com ele o tempo que demora para fazer o processo à distância. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com esse aqui. Ele é chamado integrado porque, na realidade, o que é que vai acontecer? Quando você coloca o tempo e a distância, você está integrando as atividades de QDT e do funcionograma. O funcionograma integrando essas atividades, então você tem noção de o que cada cargo está fazendo, né? Para até saber se ele está com atividades fazendo a atividade 2 vezes, ou se está fazendo pouca atividade. Então, o fluxograma, para vocês terem uma ideia, isso aqui eu coloquei numa planilha de Excel que tem no meu site, para ver um processo empresarial. Veja que com a planilha de Excel é até melhor do que fazer, que é um tipo de formulário na planilha, é mais fácil de você visualizar. Eu já associei a gráficos, onde você
ver aqui o tempo total da atividade, que foi de 1969, quando refez o fluxograma para melhorar o processo, que pode ser um processo de reengenharia, que é a mudança da estrutura radical da empresa. É que se observa que o tempo diminuiu para 1649, o número de passos também passou a ser 43 e aqui é 60. E você coloca isso no gráfico, então você vê a quantidade de espera, de controle, de operação, de transporte. Isso é ótimo para mostrar em uma reunião, como um processo de diminuição de desperdícios, de atividade. Aqui está essa planilha de uma forma mais resumida, para vocês verem a diminuição dessa. E aqui é o harmonograma. Isso aqui é mais uma observação só para vocês saberem que toda vez que o fluxograma especificar tempo de gasto, de diminuição, você está trabalhando um harmonograma. Aquele fluxograma, deixa eu voltar aqui. Este fluxograma aqui, que é um integrado, como ele trabalha tempo aqui nessa coluna, ó, eu posso chamar ele de um tipo de harmonograma. Então, é todo o fluxograma que você trabalhar a tempo. Eu acho isso muito importante para a diminuição de gargalo, de desperdício, de pontos críticos dentro de um processo. Quando trabalha fluxograma, também é bom associar ele ao layout. Por quê? Porque, na realidade, o layout, aqui está escrito em português, o layout, é uma forma de você organizar todos os equipamentos, máquinas e até pessoas dentro da organização, pensando no aspecto físico. Eu gosto muito desse programa que é o Floor Planner, no qual ele é online, a pessoa se inscreve gratuitamente, né, ele vai pedir alguns dados, e a partir daí é possível construir alguns layouts. Isso aqui foi do capítulo 1 de um livro feito pelos estudantes da UNEB, em que mostra o layout antes e depois. Veja que ele ficou muito mais clean, né, limpo. E aqui, quando faz layout, obviamente, vem a propaganda do programa. Mas, para maiores informações, veja lá no livro, que é esse aqui, que vocês podem baixar no ISU e utilizar esse programa. Porque essa aula específica não é sobre layout, é sobre fluxograma. Mas é muito simples de utilizar esse programa de layout. Então, assim, os tipos de fluxograma, continuando a aula, né, existe também o de bloco, que é o que utiliza mais na empresa. Observe que o de bloco ele tem que ter esse início e tem que ter esse fim. São símbolos diferentes e que vai juntando e associando um processo com o outro. Isso aqui que são as setas de conexões, que é diferente da seta de transporte. E outra coisa, todas as vezes que vocês utilizarem essa figura, que é o losango, que quer dizer tomada de decisão, vocês vão fazer uma pergunta. E aí ela vai ter que ter dois conectores saindo. O se acontecer de uma forma, ou não, se acontecer de outra forma, para poder continuar o processo. Então, por exemplo, iniciou a atividade, acordou, tomou café, que dia de sol? Se está fazendo sol, eu vou à praia. Se não tiver, eu vou ver TV e vou almoçar. Mas se eu for à praia, depois volto a almoçar. E aí vem de novo uma outra pergunta. Depois do almoço, estou cansado? Se sim, eu vou cochilar. Se não, vou ver futebol. Mas depois eu vou passear, jantar, dormir e o fim do meu processo no dia. Vamos usar agora o programa para poder fazer fluxograma. Primeiro, vocês vão entrar nesse site aqui, desse programa, vão fazer seu registro gratuito. Aqui embaixo está o link do site. Mas se botar no Google, entra também rapidamente. Vocês cadastram, eu cadastrei com e-mail, coloco uma senha, pode ser pelo Face ou pelo e-mail do Google. Aí vocês entram. Depois que você entrar, você vem aqui em criar, depois fluxograma. Coloca o título do seu processo. Essa ferramenta, esse programa ele é legal porque o seu trabalho fica público e as pessoas podem ver depois. Então, escreve o título aqui, nessa parte. Depois que escrever o título, vai aparecer essa janela. Eu botei aqui, etapas para a montagem do meu fluxograma. Você diz qual é a área que ele está atuando. Eu botei administração de empresas. Depois você coloca processo de montagem, a descrição do que você está fazendo. Eu botei processo de montagem de um fluxograma empresarial. E se você quer que seu trabalho fique público. Você não vai conseguir mudar isso aqui, porque a não ser que você compre essa versão aqui do programa.
ok? E como é um trabalho, é um programa, é um software público, então você vai permitir que os usuários façam cópia. Depois aqui embaixo você basta clicar no botão de salvar que está na cor verde. Para começar, então você já botou aqui, já tem o título que foi, no meu caso, etapas para a montagem do fluxograma. E aí você vai começar escolhendo o que tipo de fluxograma eu vou fazer. Então eu optei em fazer um de bloco. Então eu coloco aqui, ó, vou no símbolo, escrevo aqui início. Início, eu acho que eu início. Aí depois eu puxo o desenhozinho e vou descrever, clico 2 vezes para escrever o que eu quero colocar dentro, que foi a palavra início. Se eu fizer qualquer coisa errada, basta eu clicar aqui nesse botão que ele retorna. Depois disso, eu vou puxando cada símbolo e colocando, porque aquele símbolo que eu coloquei estava errado. Aí eu refiz e busquei o símbolo correto. E vou colocando todos os símbolos para depois colocar os meus conectores. Para eu poder mudar a cor do meu fluxograma, toda essa parte daqui, ó, essa parte horizontal, é sobre minha fonte. Então, eu posso botar negrito, itálico, sublinhar, colocar mais centralizado ou não. Diminuir ou aumentar o tamanho da fonte é aqui. É só clicar nessa seta que aumenta o tamanho da fonte. E aqui as cores. Mas antes, clique na fonte para depois fazer as modificações. É possível no fluxograma ter 2 figuras? Sim. Para botar as 2 figuras, é só colocar as 2 figuras. Eu sei que inicialmente ela não vai aparentar. E para puxar ela para frente ou para trás, você clica naqui, você quer puxar para frente ou para trás, vem aqui, ó, nesses botões aqui para ver se está para frente ou para trás e assim sucessivamente. Eu coloquei para trás. Depois, você coloca as setas dos conectores. Então, eu já coloquei aqui todo o meu fluxograma e agora eu vou botar meus conectores, que é aqui, ó, nessa parte aqui. E aí, ao colocar meu conector aqui, não tem seta, nem no início e nem fim. Atenção a isso. E aí, eu vou colocando as setas. Para mudar, aqui muda. Se você quer com ponta, sem ponta. E vai puxando do pontinho que tem aqui para o de cá. E assim sucessivamente entre os conectores. Ao terminar o seu trabalho, você pode baixar ele, né? Ele vai baixar em PNG nesse botão. E você pode publicar também, clicando aqui na terra. Olha que lindo fica o nosso fluxograma. Atenção, sempre quando você estiver fazendo, vai aparecer essa propaganda aqui para você comprar o produto. Não entre em desespero, basta clicar aqui toda vez que aparecer. Não, obrigada. E isso foi um exemplo de como fazer um fluxograma, né? Veja como ele ficou todo bonitinho depois que eu baixei em PNG. Existem outros programas também para fazer fluxograma. Nós já estamos acabando. Aqui estão os 10 mais usados, né? Que vocês podem ver aqui. As pessoas usam muito o Visio, o GIF, o Cog, entre outros aqui. Aqui estão os nossos livros. Os estudos de casos mais, assim, práticos desse ano de 2019, do ano passado, 2019, estão nesse livro, que foram feitos pelos alunos da UNEB, com apoio da Máximo. Mas vocês podem ver esses outros livros também que trabalham o mesmo assunto. Aqui estão meus contatos. Muito obrigada novamente, meu site, meus contatos. Muito obrigada novamente por estarem conosco, por ficar até esse momento. E qualquer dúvida, me conte tudo, certo? E nas nossas aulas síncronas. E tire as dúvidas também com os nossos tutores. Muito obrigada novamente e até a próxima.